Isso não cheira bem. Um deles está dizendo a verdade. Um deles não está dizendo a verdade. Só queremos saber o que aconteceu. E por que nosso bebê não voltou? O reverendo Al Sharpton e o advogado Ben Crump estão hoje ao lado da família de Nolan Wells, exigindo uma investigação completa sobre a morte do jogador de futebol americano universitário de 18 anos, cujo corpo foi encontrado na Horn Island, no Mississippi. Enquanto a família aguarda os resultados de uma autópsia independente, novas perguntas estão sendo levantadas sobre o que realmente aconteceu com Nolan Wells. Bem-vindo ao Sidebar, apresentado pelo Law and Crime. Eu sou Jesse Weber. Atualização importante na história de Nolan Wells. Estamos acompanhando. Uma grande coletiva de imprensa ocorreu há pouco. Esta é a história do jogador de futebol americano de 18 anos da Southwest Mississippi Community College, formado pela Ocean Springs High, que sumiu durante um passeio de barco com amigos na Horn Island, na costa do Mississippi, no fim de semana de 4 de julho. Sabemos que o corpo dele foi tragicamente encontrado naquela segunda-feira na ilha, levado pela maré. A família dele está exigindo transparência. Eles exigem investigação completa. Na verdade, Christine e Elmore Wansley disseram ao Good Morning America, GMA, em uma entrevista hoje: "Nós só queremos honestidade e transparência. Queremos uma investigação completa. Queremos o mesmo respeito que seria dado a qualquer outra pessoa. E é isso, só queremos respostas." Eles contrataram o renomado advogado de direitos civis Ben Crump. Ontem, no Sidebar, explicamos por que optaram por contratar um advogado agora. Trata-se de garantir que obtenham as informações desejadas, avaliando uma possível questão jurídica para um processo, cobrando transparência das autoridades e pedindo uma autópsia independente. Na verdade, Ben Crump disse à ABC News Live essa semana que o corpo de Nolan seria levado para Washington, D.C. para uma autópsia independente. O médico legista do Mississippi já fez uma autópsia, mas a agência afirmou que os resultados podem levar semanas devido aos exames toxicológicos, que ainda estão pendentes. Isso é importante considerar. As autoridades aparentemente acreditam que isso foi um trágico acidente, que se tratou de um caso de afogamento. Segundo o New York Post, o xerife do condado de Jackson, John Ledbetter, afirmou: "Não temos informações no momento que indiquem ocorrência de crime." Segundo a CNN, o legista de Jackson, Bruce Lynn, afirmou que não havia sinais imediatos de lesão física. O caso chamou muita atenção. Isso gerou várias teorias, especialmente pelo que estamos aprendendo. Segundo a CNN, Nolan não voltou ao cais com os amigos naquele dia. A família não entendeu por que ele se separaria, pois deveria pegar outro barco para voltar, mas não fez isso. Nolan aparentemente estava sem celular e houve relatos de briga no dia. O departamento do xerife do condado de Jackson ainda investiga o caso. Segundo o xerife, um amigo de Nolan contatou a guarda costeira na noite de 4 de julho por volta das 23h. Já a mãe de Nolan ligou para o departamento do xerife no início de 5 de julho. E a família tem preocupações sobre, por exemplo, por que Nolan ficaria sem os amigos. Christine disse ao GMA, abre aspas, que não podemos responder. "Eu não entendo por que ele faria isso." Elmore disse, "Sempre dissemos a ele para ficar com o grupo se saísse com eles. Tem isso também." Christine disse ao GMA que rastrearam o telefone de Nolan com o Life 360 e o recuperaram por meio dos amigos dele. E ela afirma que algumas mensagens e textos foram apagados, e aparentemente isso foi especificamente em relação ao Snapchat. Agora, uma das coisas que as autoridades aparentemente estão procurando e pedindo são fotos e vídeos não editados que foram tirados no dia 4 de julho. O xerife Ledbetter disse ao WXV, "Sei que o tempo é essencial e todos querem respostas rápidas, mas isso exige tempo e muito trabalho para obter informações precisas. A família merece a verdade e é isso que viemos fornecer a eles e ao público." O xerife disse ao APT, "Peço que quem tenha informações ou estava na ilha anote o máximo possível para ajudar a entender o ocorrido. Digo isso para relatar o que houve hoje." Há uma família de luto. Eles têm muitas perguntas. Eles querem respostas. O que houve hoje? Uma grande coletiva de imprensa ocorreu no Harlem. Estavam lá a família, o advogado deles, Ben Crump e o reverendo Al Sharpton, todos exigindo as mesmas coisas: transparência, respostas e a verdade sobre o que aconteceu com Nolan Wells. Se você tem acompanhado, sabe que havia muita expectativa. Esperávamos que a família anunciasse os resultados da autópsia independente realizada. Isso também é distinto do exame médico do Estado.
Parece que o corpo de Nolan foi levado de avião para Washington, D.C. Não recebemos ainda os resultados da autópsia independente. Havia relatos de que sairiam hoje, mas só recebemos algo. Talvez não fosse o que todos esperavam, mas o reverendo Al Sharpton deu início e foi direto ao ponto. O que nos foi dito não faz sentido. E sendo assim, a falta de confiança nas autoridades locais, que já no meu julgamento parecem ter lidado mal com a situação. Porque simplesmente antes mesmo de passar uma semana, dizer que nada foi feito de errado. Quando ouvimos que esse jovem estava envolvido em algum tipo de discussão que foi gravada, que o celular e as chaves dele ficaram com uma das pessoas que estavam lá na ilha e foi embora. Agora vamos a Ben Crump, que afirma que as versões sobre o ocorrido com Nolan não coincidem. As contradições gritantes simplesmente saltam aos olhos. O fato de que ele está lá com os amigos dele, e se você olhar todos os vídeos, parece que ele é o único negro na ilha, ou talvez tenha mais um, mas não muitos. E então, Jared, você tem uma situação em que uma jovem com quem ele estava conversando diz isso. Bem, Nolan disse que ia voltar para pegar o barco com os meninos. Os meninos dizem que Nolan disse a eles que ia ficar e conversar com a jovem. É uma contradição. Eles não estão dizendo a mesma coisa. Um deles está dizendo a verdade. Um deles não está. E então o fato, reverendo Al, de que eles têm esse vídeo de uma discussão que está acontecendo. E, você sabe, graças a Deus, todos os jovens têm celulares. E toda vez que ouvem alguém levantando a voz, eles começam a gravar o vídeo. E então você ouve no vídeo Nolan dizendo, me dá meu maldito celular. O que você está fazendo, caramba? E isso se torna ainda mais relevante quando você pensa na história que eles estão apresentando, de que Nolan escolheu ficar para trás. É isso que eles estão dizendo. E ele também mencionou algo que faz você parar e pensar. O telefone do Nolan. O telefone dele, ele não levaria isso com ele se fosse ficar para trás na ilha. Digo, estamos falando de um garoto de 18 anos. Que adolescente deixaria o celular para trás se fosse ficar nesta ilha? Que adolescente não levaria o celular? Então isso não faz sentido. Não faz sentido nenhum. O fato é que, como disse o reverendo Al, sabe, eles não levaram o celular dele com eles. A mãe dele, quando descobre que o filho está desaparecido, eles começam a tentar rastrear o celular. GPS, o celular, eles usaram o Life 360 e descobriram que, bem, o celular está em terra. O celular está em terra, mas você está dizendo que ele desapareceu na ilha. Então isso não está batendo. A partir daí, ouvimos Christine, mãe do Nolan, contando o que ocorreu ao finalmente pegar o celular. Então, quando chegamos em casa, minha irmã e eu realmente fuçamos o celular do Nolan, especialmente o Snapchat, porque é muito popular entre as crianças. E quando abrimos, não tinha nada. Não havia fotos salvas. Não havia snaps daquele dia, e nós abrimos antes de expirarem as 24 horas. Então, achamos isso muito preocupante, só porque qualquer pessoa que já conviveu com o Nolan em eventos sociais vai te dizer isso. Ele está gravando vídeos, ele está tirando fotos. Ele até veio até mim quando eu estava me preparando para dormir. Ei, mãe, vem cá, tira uma foto minha. Sabe, tipo, eles simplesmente, esse era o Nolan. Então é por isso que achamos que algumas coisas podem ter sido apagadas. Aqui está uma das maiores perguntas. Mais de 200 pessoas teriam estado na ilha, barcos por toda parte. Alguém viu algo?
Essa ideia de onde ele se afogou, vocês com certeza já viram todos os vídeos que estão por aí. Quero dizer, se ele está se afogando, ninguém vê ele se afogar, ninguém oferece ajuda, ninguém tenta ajudar ele. Quero dizer, obviamente ele se destaca. Acho que ele é a única pessoa negra que vi quando estava assistindo aos vídeos. E se você vê ele se afogando, quer dizer que ninguém vai tentar ajudar ele? Não faz sentido. Não faz sentido. E é por isso que, a pedido da família, nós mandamos fazer uma autópsia independente. E agradecemos ao Colin Kaepernick por ajudar a pagar por essa autópsia independente. E agradecemos ao Tyler Perry por ajudar a pagar pelo funeral. Porque, como disse o reverendo Al, eles eram apenas pais comuns levando sua vida. Eles não esperavam nada disso. E então temos que tentar contratar todos esses especialistas para ver se conseguem recuperar mensagens apagadas. Precisamos de especialistas. Você vai ouvir o advogado Park falar sobre onde o corpo foi encontrado quando foi recuperado e quanto tempo levou para ser recuperado. Apesar das garantias de que a equipe de Crump receberia os resultados da autópsia rapidamente, ainda estamos aguardando. Continuaremos acompanhando o caso. Vamos continuar acompanhando o que acontece porque essa é uma família que não vai parar. E eu digo agora mesmo, nós também não vamos. Isso é tudo que temos para vocês agora aqui no Sidebar, pessoal. Muito obrigado por nos acompanharem e, como sempre, por favor, inscrevam-se no YouTube, Apple Podcasts, Spotify, onde quer que vocês ouçam seus podcasts. Vocês podem nos ver no Peacock da NBC. Me sigam no X, Instagram e no meu programa Jesse Weber Live na News Nation, de segunda a sexta às 11 da noite, no horário do leste. Até a próxima!